A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje, domingo de Ramos. E assim iniciamos a Semana Santa, onde nós iremos refletir, meditar, rezar, acompanhar os passos, o sofrimento, a agonia, a solidão, o desprezo, a dor, a paixão, crucificação, morte e também com alegria a ressurreição de Jesus. E hoje a igreja nos coloca dois evangelhos. O primeiro direcionado para a procissão de Ramos, que nos narra a entrada do Senhor em Jerusalém. E o segundo evangelho lido propriamente na missa, onde nos narra a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, desde o momento em que Jesus é preso até a sua morte na cruz. Portanto, neste domingo, nós temos dois evangelhos. O primeiro para a procissão de Ramos, onde nos coloca Jesus entrando em Jerusalém e as pessoas aclamando: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E depois, na missa, nós ouvimos a narração da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, quando você estiver participando desta grande celebração, não estranhe, é assim mesmo. Nesse dia em que iniciamos a Semana Santa, a semana maior, mais importante da nossa fé, em que nós nos preparamos durante todo esse período quaresmal para bem celebrar a Páscoa do Senhor. E nós começamos com essa realidade, a entrada real de Jesus em Jerusalém e a proclamação da paixão. Mas para que possamos entender esses acontecimentos, a segunda leitura da missa de hoje nos coloca justamente essa realidade, em que nos resume esse mistério pascal, onde vai colocar que o Senhor veio ao nosso encontro, onde Paulo vai nos dizer: ele, embora sendo imagem de Deus, não considerou extorsão a ser igual a Deus, ou seja, ele se rebaixou, esvaziou-se a si mesmo, tomando a imagem de servo, tornando-se semelhantes aos seres humanos e, em aspecto, sendo encontrado como ser humano, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e o agraciou com um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, seja nos céus, seja nos infernos, e toda língua reconheça, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Que Jesus Cristo é o Senhor. Paulo está dizendo que Jesus Cristo, sendo Deus, ele veio ao nosso encontro, ele viveu como um de nós, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz, para fazer a vontade do Pai. Ele que veio nos resgatar da morte eterna, da escuridão, do pecado, para nos dar a salvação. Ele humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte numa cruz. Por isso, no momento em que a igreja entra na Semana Santa, experimentaremos aquele mistério de um amor capaz de falar aos nossos corações. Ele padeceu por cada um de nós. Ele sofreu, ele morreu por amor a cada um de nós para nos salvar, para nos dar a graça de viver com ele
na eternidade. Por isso, o desejo da igreja não é de mover em nossa mente emoções, não é de despertar somente emoções, mas de tornar profunda a nossa fé. Quando nós participamos da liturgia deste domingo, não é somente para ficarmos emocionados, emotivos, não, mas é para tornar a nossa fé mais profunda, para concretizá-la cada vez mais, para tornar concreto. O Senhor veio, padeceu por nós. Nas celebrações litúrgicas da semana que começa, não nos limitemos à mera comemoração daquilo que Jesus fez, a uma mera lembrança. Olha, hoje começa a Semana Santa, que legal, Jesus morreu por nós, que legal. Não é somente uma lembrança, nós estamos revivendo aquele acontecimento, nós estamos participando deste momento, nós estamos imersos no mesmo mistério pascal, para morrer e ressurgir com Cristo. Nós estamos imersos nesse mistério pascal. Por isso, Jesus, quando entra em Jerusalém, quando entra montado no jumentinho, aquele povo grita: Hosana ao filho de Davi. Jesus, ele escolhe o momento, ele prepara a sua entrada. Ele diz aos discípulos: olha, vão lá, encontrem aquele jumentinho e tragam. Ele é aclamado como o filho de Davi, aquele que traz a salvação. E Hosana quer dizer justamente isso. É aquele que dá a salvação. Hosana quer dizer salva-nos. Quando aquele povo estava dizendo Hosana ao filho de Davi, estava dizendo salva-nos. Salva-nos da nossa miséria. Salva-nos da nossa imperfeição, do nosso pecado. Mas aquelas pessoas também não tinham entendido na totalidade aquilo que Jesus veio fazer. Aquelas pessoas que gritaram Hosana, salva-nos. Depois foram as mesmas pessoas que gritaram crucifica-o, crucifica-o, queremos Barrabás, que foram manipuladas, que foram conduzidas ao erro. Por isso hoje a liturgia nos coloca diante dessa realidade para abrirmos a nossa mente, o nosso coração para a pessoa Jesus, para o evento Jesus, ele que veio ao nosso encontro. E aquelas pessoas clamam Hosana ao filho de Davi, salva-nos. Por isso o Rei de Glória, ele entra na cidade montado no jumentinho. E ele não conquista a filha de Sião, que é a figura aqui da igreja, não é pela violência, não é pela astúcia, mas pela humildade, que dá testemunho da verdade, que é o que nós ouvimos na narração da paixão do Senhor, onde Pilatos vai perguntar, tu és rei? Ele vai dizer, tu dizes. E todas as vezes que nós participamos da Santa Missa, nós aclamamos, bendito o que vem em nome do Senhor. E esse canto é retomado em nossa liturgia quando cantamos o Santo. É para abrir o memorial da paixão do Senhor. Por isso nós não celebramos somente como uma lembrança que ocorreu no passado, mas nós estamos revivendo o evento da nossa salvação. A entrada de Jesus em Jerusalém manifesta a vinda do reino que o Rei Messias vai realizar pela Páscoa de sua morte e de sua ressurreição. É esse evento, a entrada dele manifesta a vinda do reino. E é com essa celebração que hoje, domingo, a liturgia da igreja nos abre a Semana Santa,
É com essa liturgia que nós entramos na Semana Santa para participar, para refletir, meditar, acompanhar os passos do Senhor e quando Ele estiver sozinho, na solidão, fazer companhia é o que iremos fazer na vigília, onde passaremos a noite inteira em adoração, o dia inteiro em adoração, porque estamos com Ele, ali, naquele sofrimento, naquela dor. E a nossa natureza humana está destinada à vida eterna, porque Ele esvaziou-se de si mesmo e assumiu a condição humana, como nos disse Paulo na segunda leitura. Mas o pecado, mas a morte nos distancia. E Jesus veio nos resgatar deste pecado, veio nos salvar. Por isso, a morte de Cristo nos traz essa realidade desse sacrifício pascal, ou seja, que realiza a redenção dos homens, mas também o sacrifício da nova aliança, que conduz o homem à comunhão com Deus. É um sacrifício único, é o mistério pascal que celebramos. É Ele que realiza a redenção de cada ser humano, mas ao mesmo tempo é Ele que conduz cada ser humano para a comunhão com Deus. Por isso, ao iniciarmos a Semana Santa, vamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para celebrarmos, para participarmos desse momento de entrada de Jesus em Jerusalém, nessa semana, para acompanharmos Jesus em todos os seus momentos de sofrimento, de angústia, de dor, da paixão, da morte e ressurreição, possamos acompanhar com fé, com espírito de oração, com atenção. Vamos estar atentos às leituras e fazer tesouro desse momento, porque nos preparamos durante a Quaresma para celebrarmos dignamente este momento da Semana Maior, em que celebramos o evento da nossa salvação. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje e sempre. Uma santa e abençoada semana.